Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre os tipos de ego. Nós temos alguns tipos de egos, hoje eu vou destacar dois aqui para vocês, que nós temos o alienado e nós temos o ego inflado. Isso aqui já vai dar uma grande, abertura para você que faz as suas pesquisas, que, interessa pelo assunto, para que a gente possa entender um pouquinho da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, o ego, quando a gente tem um ego inflado, então o ego inflado é aquela pessoa que, olha, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu tenho conhecimento total, olha o que eu estou falando é a pura verdade, é isso, é aquilo. E você percebe, você olha para a pessoa assim de longe ali, ela só no jeito, você nem precisa escutar o que ela está falando. Mas quando você olha para ela, na postura corporal, você fala, nossa, a pessoa, né, arrogante. A gente usa esse termo, né? O que é o arrogante, né? Para quem vai inflar esse ego. O A é não. Rogante é rogar, é pedir. Ou seja, o arrogante é aquele que não pede. Então ele chega, ele sai, ele já manda, ele já fala, ele já ordena. Ele vai discutir um assunto, ele já pá, ele rebate. Você fala uma coisa, não, metralha. Ele não sabe discutir. Discutir, né, não é o sentido de briga. Teve uma discussão, briga. Não. Discutir é justamente ali, debater o assunto. Quando ele tem um ego inflado, ele não sabe debater. Você fala uma coisa, ele rebate com uma coisa dele. Você fala uma coisa, ele rebate com uma verdade dele. Você é assim, não, mas não é assim, é por causa disso, isso. Não, mas olha, essa posição. Não, isso é isso. Não, mas olha, tem essa posição assim. Não, isso é desse jeito. E aí tudo bem, né? Você fala, ok, não vou, se você, né, foi esperto, você fala, ok, tudo bem, não vou dar pérolas aos porcos. Daí a grande, né, frase. Por quê? Porque se você tenta convencer, você entra numa discussão e você briga com essa pessoa. Você quebra um pau danado com ela. Por quê? Porque ela tem um ego inflado. É claro que ela não faz isso porque ela quer, porque ela é arrogante, porque ela quer, ela tem um ego porque ela quer, ela é egoísta, isso. Não. É uma postura que a pessoa, de alguma forma, ela adquiriu, ela aprendeu, e aí depois a gente pode entrar, né, no pesquisar isso para saber exatamente. Mas o que importa é que você já percebe, por isso que aquela sensação que eu falo tanto do sentir é importante. Eu já senti ali uma arrogância. Não é para eu afastar, para eu condenar, porque se eu tiver qualquer arrogante, esse acha, porque não sei o quê, eu estou inflando o meu ego também. Eu estou me pondo superior àquela pessoa. E isso é difícil, né? Porque a gente tem o ferro e fogo, olho por olho, né? Dente por dente. Então, nessa parte é onde a gente acaba se enroscando nisso. E essas pessoas vêm na nossa vida justamente para a gente controlar também o nosso ego inflado. Tá tudo interligado, né? Mente é um negócio grande, tá todo mundo dentro dela. É como a atmosfera. Todo mundo respirando o mesmo ar. Se alguém poluir o ar, o restante vai receber o ar poluído. Se eu poluir os pensamentos, o restante vai se ligar nesse pensamento poluído também. O sistema é o mesmo. Então tá tudo certo. Cabe a mim, por isso que eu falo que cada um de nós veio aqui para cuidar de si. Eu não vim aqui para cuidar do outro, eu não vim aqui para ser responsável pelo outro. Eu vim aqui para interagir com o outro, para trocar ideias, para ensinar o que eu sei e aprender o que eu não sei. Se eu tenho um ego inflado, eu só quero ensinar, porque eu sou o máximo, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe com o que você está falando? Não, eu sou PhD em tal coisa, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu sou formado, sou especialista. Não é porque você é especialista que você sabe tudo e que você sabe tudo daquilo que você se especializou. Você tem um conhecimento maior em algumas partes, mas vai ter gente que tem uma prática melhor que a sua, que vai descobrir coisas que você não estudou na faculdade, que você não viu ainda. Quantas vezes a gente vê isso o tempo todo aí fora? Então, o ego inflado, ele traz essa situação. Então, você imagina isso num,
num cargo, vamos chamar um cargo de poder, né? De poder que eu digo assim, você imagina um chefe de família, né? Ó, essa coisa. O pai ou a mãe ali com um ego inflado. As pessoas da casa não têm vez. O restante, sou eu que mando. A casa é minha. Você está embaixo do meu teto. Você tem que estudar tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que ser assim, tem que ser assado. E eu tenho que seguir um script da coisa. Você imagina isso num cargo de chefia dentro da empresa. Então eu tenho o ego inflado e vocês vão fazer o que eu estou mandando, porque sou eu que mando. É assim e pronto. Eu não tenho um respaldo da minha equipe, eu não sei delegar poder. Tem que fazer como eu quero. Então você já viu para onde vai a empresa, para onde vai esse setor, né? Você pega isso num cargo religioso. Você imagina um pastor, um padre, um líder espiritual com o ego inflado. Ele acha que ele é o próprio Deus. Eu sou o ministro da palavra do Senhor. Eu sou a autoridade máxima de Deus. Vocês têm que me ouvir. Só que aí o que acontece? Quando tem o ego inflado e ele tenta passar isso para frente, nesta força, ele interpretou aquilo. E é isso que as pessoas não entendem. Ele interpreta aquela forma. Então, o chefe lá, ele interpretou assim, mas a empresa ela não vai andar assim. Dá para fazer uma coisa melhor e melhorar aquilo, mas ele não entende. Então, ele vai para um caminho ruim, no ferro e fogo. Um líder espiritual, ele vai interpretar ali a Bíblia, né, tudo o que ele quiser lá, os livros sagrados, que cada lugar tem um, do jeito dele. E ele vai fazer uma massa de manobra numa multidão, na grande massa. Um líder político vai fazer a interpretação dele e ele vai manobrar a grande massa. Então são situações que, se a gente não percebe isso e tem um ego inflado, você vai seguir exatamente o que aquela pessoa falou. Por isso a importância do sentir e falar: espera, o que você está falando faz sentido para mim. Faz sentido aqui, isso é legal. Não, isso não está fazendo sentido para mim. Então eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso observar um pouco mais, né? Eu preciso pesquisar, ir atrás, ver, porque olha, tem alguma coisa aí que não está batendo com a minha essência. E não ser alienado, que é o nosso segundo tipo, né, de ego. Então você imagina que uma pessoa que tem um ego ali inflado, pega um alienado. O alienado, ele acredita naquilo que está sendo falado e ele passa a viver em cima, tudo bem, tá certo, é assim mesmo. Dá muito trabalho estudar isso. E aí esse alienado, ele fica vivendo como um robô, como uma máquina, ele vai no efeito manada, porque ele também não vai ter muito trabalho. Tá bom assim, tá tudo bem, vê aí. Só que ele sofre. Ele sofre porque ele tem as consequências dessa alienação dele. Isso não é comigo. O problema do mundo não é comigo. Não sou eu que faço. Mas e a sua parte, o seu momento aqui você faz? Tá tudo bem, para mim tá bom. Eu tenho o suficiente. Isso vai gerar uma situação lá na frente, porque você não aprende, porque você pega aquilo e fala, tá bom, é assim, e você também não passa. Então você vê que a máquina, ela para, a engrenagem, ela não funciona como ela deveria funcionar. Porque você tem muita coisa dentro de você que você pode ensinar, pode, né, passar para as pessoas, mas isso não funciona. Então você não dá o conhecimento e você não recebe o conhecimento. Então você fica alienado a algumas coisas. A gente é só olhar, só você dar uma espiadinha lá fora, fazer um Big Brother, né? Dá uma espiadinha fora, você vai ver quanta gente alienada, falando besteira. Falando coisa, você fala, gente, mas não é possível que a pessoa ela acredita nisso, ela tá nisso. Ela tá alienada, ela fica perdida. A quantidade de gente, né, alienada por metro quadrado aqui agora tá impressionante nesse mundo. Por quê?
Porque essas pessoas elas começam a não ser responsáveis pelo que elas fazem, pelo que elas têm, pelo que elas são. Entendeu? Então ela larga todo esse conhecimento dela à deriva. Ah, tudo bem, deixa aí. Só que aí, quando a verdade vem e bate ali na porta dela, ela fala que ela ficou decepcionada, que ela ficou magoada, que ela teve essa situação, que a vida foi ruim com ela, que as coisas não aconteceram como ela esperava. Mas ela não se colocou. Você imagina um professor com o ego inflado? Ele não deixa o aluno aprender. Porque tem que ser assim. Qualquer dúvida, qualquer coisa, o aluno nem fala, porque já tem um medo. Tem uma sensação estranha ali. E não tem campo para aquilo. Quando você infla o teu ego, você não deixa o outro também aprender. Quando você fica alienado no teu ego, você também não aprende e não ensina. Então você vira uma massa de manobra das pessoas. Dentro do sistema político, você vira, né, uma massa de manobra dentro dos poderes. Então, olha, eu vou dar comida porque você não tem fome, eu vou dar roupa porque você não, né, sente frio. Olha, eu vou dar emprego porque você está desempregado. Então você vira mais um status político para que eu possa, né, uma obra eleitoreira em cima de você. Dentro da escola, a mesma coisa. Não, eu tenho que me esforçar muito aqui para ensinar esse povo burro. E ali o mundo ele vai ficando dentro de uma ignorância. Porque a gente tem um ego e a gente não sabe lidar com esse ego. O que cuida do ego? A consciência. Como é que eu sei se o meu ego está inflado ou se o meu ego está alienado? Através da consciência. Mas, Jorge, o que exatamente é consciência? Quando você está consciente de uma coisa, é porque você experimentou a coisa. Ah, eu tenho consciência disso, mas você experimentou? Não, então você não tem consciência. Você tem uma ciência daquilo. Eu estou ciente de que, olha, isso aqui existe. Ah, eu tenho ciência de que o fogo queima, porque eu já vi queimando, mas você experimentou, sentiu? Não, então você não sabe. Você não criou consciência, você tem uma ciência porque você já viu ali, mas você não experimentou, você não sabe o que é queimar. A hora que você vai fritar um ovo, põe a mão ali naquela chapa quente, né? Espirra alguma coisa ali, aí sim, ali na fogueira, que aquilo bate em você, aquela brasa, então você começa a ter, aí você criou uma consciência do que é, você sabe exatamente o que é ser queimado pelo fogo. Ali você gerou uma consciência, o teu corpo gerou aquela consciência, ele sabe o efeito que aquilo tem e aciona os mecanismos de defesa quando você estiver perto de um fogo. Que ele sabe que o fogo ele é muito útil para você cozinhar, para você fazer as coisas, a própria fogueira ali e tal, mas o fogo ele é perigoso se ele sai do controle e ele queima e ele mata você. Então é acionado esse mecanismo de defesa para você usar o fogo com cuidado. Não é para você não usar. Quando você está com essa consciência fora do padrão, vamos usar esse termo, então você descarta o fogo. Deus me livre de usar fogo. E aí você tem medo até de ligar um fogão para fazer o seu alimento, por exemplo. Então você entende que se a gente não tiver equilíbrio, ah, mas você misturou tudo agora. Não, eu estou falando para você, dando os exemplos para você poder entender que esse equilíbrio, se não tiver esse equilíbrio no ego, você dança. Ah, mas é ruim o ego? Não. Tudo que vem, que está aqui na gente, eu brinco, tudo que vem de item de fábrica, de série, o ódio que tem ruim, a inveja que a gente tem como uma coisa ruim, o ego como uma coisa ruim, tudo isso aqui é bom, desde que você tenha esse equilíbrio, como o exemplo que eu acabei de dar. Então, se você tem um ego equilibrado, você consegue fazer as coisas. Então, por exemplo, o ego, ele dá um impulso para você realizar. Então você quer ir lá estudar, fazer a coisa. Não, eu vou fazer. Não, eu vou porque eu sou bom, eu tenho condições de fazer isso. Então o teu ego está equilibrado. Você não é o melhor de todo mundo. Mas você sabe que você é bom. Aqui no Brasil, principalmente, no mundo tem isso, mas principalmente na nossa cultura, aqui no nosso Brasil, isso é tido como uma falha.
Se eu falo para vocês, olha, dentro daquele trabalho que eu presto, tá? Em atender as pessoas e fazer um trabalho com relacionamento humano, entender, fazer a pessoa se entender dentro do comportamento humano, eu falo, eu sou um dos melhores. Eu sou muito bom no que eu faço. Nossa, mas ele é metido, ele é arrogante, ele se acha. Não, isso é um fato. Eu sei porque eu tenho resultados incríveis com pessoas. Eu tive resultados maravilhosos ali. Coisas que nem as pessoas falam, caramba, olha, entendeu, foi lá, a coisa aconteceu e fez. Beleza. Isso não me faz mais e não me faz menos. Mas eu sou bom naquilo que eu faço. Então as pessoas não aceitam. Então você vai ter um ego muito inflado, não porque eu sou o supra-sumo, que eu sou fodão, ou eu vou ter um ego alienado. Imagina, quem sou eu? Então você entende que em ambos os casos, eu estou perdido. Então quando você tem um equilíbrio, fala, não, eu sou bom, venha que eu vou resolver, desde que você também queira resolver. Porque não sou eu que faço. Então aí entra o quê? A minha consciência. Eu já experimentei quando eu falei, não, eu vou fazer, e eu não consegui o resultado com a pessoa. Falei, não, pode fazer que vai dar certo, e o resultado também não veio. Então os dois é. Por quê? Porque eu também dependo da pessoa. Não sou eu que vou fazer para você. É como Deus, eu vou fazer através de você. Se eu passo o conhecimento, eu passo as práticas, a gente conversa, você entende, põe aquilo em prática e vai vivenciar aquela experiência. Aí você gera uma consciência porque você experimentou o que eu estou falando e falou, nossa, já faz todo sentido, você muda a tua vida. Não, Jorge, isso aí não fez sentido para mim, não entendi, não adiantou, para mim não serviu. Acabou. Então você vai ter que tentar uma outra forma, uma outra situação. Então o que eu fiz não deu errado. O que você fez não deu errado também. Você não foi errado, eu não fui errado. Olha, eu passei uma forma, essa forma não faz sentido para você. Então não é essa forma que vai resolver aquilo que vai fazer você entender. Então você vai precisar de uma outra situação. Então você gera essa consciência de que isso aqui não serve para mim, então eu vou ter que entender isso de uma outra forma. Então, quando você gera consciência, é através do que você experimentou. Então, isso aqui serve para mim, é funcional. Isso aqui não serve para mim, não é funcional. Mas o que serviu para você não serve para o outro. O que não serve para você também pode não servir ou servir para o outro. Por isso que eu tenho que ter a consciência das coisas, experimentar aquilo e entender que as pessoas são diferentes, que o mundo é dual, que as coisas que funcionaram para mim não vão funcionar muitas vezes para você. Talvez sim, talvez não. Quando você cria esse ato de consciência, aí você entende muito das pessoas. Não adianta, por mais que eu tenha um conhecimento maravilhoso, passar para alguém que não vai conseguir captar aquele conhecimento. Quando a pessoa não quer fazer uma coisa, ou ela não consegue ter aquela consciência, não adianta você ter o conhecimento e querer passar para ela. Por isso que quando eu tenho um ego inflado e eu quero doutrinar, eu me perco. Por isso que dá muita briga, que dá muita confusão. Por isso que as pessoas elas se separam sem entender, porque ela não percebe inconscientemente, porque é inconsciente é porque ela ainda não experimentou aquilo. Ela tem uma ideia na cabeça. Ela não tem consciência, ela tem ciência. Mas eu estou explicando, eu estou falando, ela não me escuta. Você está passando uma coisa que ela não consegue receber lá. É como o telefone aqui. O Wi-Fi, como é que eu pego o sinal do Wi-Fi se o Wi-Fi não está ligado na tomada do aparelho? Ele não consegue transmitir, ele está alienado, ele está desligado dele. Quando eu ponho ele na tomada, ele se liga, ele cria consciência em si, então ele emana, ele emite um sinal. Mas como é que eu vou receber o sinal no celular aqui pelo Wi-Fi se ele está no modo avião, alienadão ali? O sinal está lá, mas ele está desligado daquilo. Por mais que eu tente acessar, não dá. Então eu tenho que tirar ele da alienação do modo avião para ele poder. Ó, aquele eu pus na tomada. Puf, eu tirei ele da alienação.
liguei ele está ligado em si, ele emana, ele emite um sinal. O celular está no modo avião, está viajandão ali, ó, está alienado. Nada entra ali. Então eu tiro ele do modo avião, ponho ele em si, os dois em si se conectam. Ó, eu mando um sinal. Não, mas eu tenho um receptor aqui que vai receber o teu sinal. O Wi-Fi está conectado. Qual é o equilíbrio entre essas duas forças de emanar e receber? Um emanou e o outro recebeu, né? Um emissor e um receptor. A senha. Porque se tiver só o Wi-Fi lá que emana e tem um receptor aqui, qual é a senha que liga esses dois? Então a senha que me liga entre um ego inflado e um ego alienado, entendeu? Qual é essa senha? É o meu sentir, é a minha consciência. Então eu gerei consciência de que fala, espera, eu estou colocando uma coisa para aquela pessoa, mas aquela pessoa ela não está entendendo isso. Eu estou pondo um assunto que de repente para ela não é interessante. Dentro da espiritualidade isso acontece muito. Ó, você tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem receitas. Não existe receita para o ser humano. Não dá certo. Um vai lá, reza, consegue. Outro vai lá, reza, não consegue. Um tem fé em Deus, acredita e vai e faz. O outro tem fé em Deus, acredita e não faz. Os dois fazem o mesmo caminho, vai na mesma procissão, vai na mesma igreja. Não dá certo. Assim você vê dentro da família, foram criados juntos, da mesma família, com as mesmas escolas, estudos, com o mesmo padrão de vida, igualzinho, foram criados iguais os dois. Um vai e o outro fica. Um desenvolve mais, o outro menos. Mas na mesma escola, o outro foi mais inteligente, a gente fala assim, o outro é mais burro? Não, não, nada disso. É que não é igual para todo mundo. Então tem um desequilíbrio ali. E se você tenta forçar, a pessoa não pega. E aí você tem o ego inflado. Querendo fazer para o filho, no caso que um vai e o outro não. Não, apenas não é o caminho dele. Eu falo, não existe gente burra nesse mundo. Existe gente alienada. Então, se você não tem uma aptidão, né, para medicina, você vai estudar medicina, vai ser uma merda. Para o direito, vai ser uma merda. Mas como é que eu sei isso? Eu tenho que ter aqui a minha consciência, eu tenho que experimentar isso, eu tenho que estudar, eu tenho que olhar, observar e sentir aqui dentro o que é realmente para mim. Olha, tem pessoas que vêm e eu sinto que eu preciso falar para ela e eu falo para ela algumas coisas, aquilo vem de dentro aqui. Uma sensação muito forte, um sentimento, ó, fala com ela isso, diga isso assim, a coisa flui e ela entende. Quando não é isso, eu já nem falo, porque eu já falei coisas que não eram para eu falar e eu me dei mal. Isso dentro de um processo de mediunidade, espiritualidade, é muito forte. Dentro do conceito de sociedade também. Por isso que tem, né, a frase, quem fala demais dá bom dia a cavalo, porque se você sai falando tudo o tempo todo, querendo passar um conhecimento seu, você fica com o ego inflado, sem perceber. A tua intenção é de ajudar, mas você não parou para perceber que o outro está alienado, que ele não está no momento de entender aquilo que você quer que ele entenda. Então, por isso que o conhecimento, ele é nosso. O meu conhecimento, ele é para mim. Eu vou passar ele para quem estiver disposto a receber aquilo. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de mudar o mundo. Já tive. Hoje não tem mais. Porque a experiência, ela vai mostrando para a gente. Ela vai trazendo a consciência e você fala, não dá para você mudar o mundo. Eu vejo uma forma diferente de fazer as, por exemplo, um mundo. Eu olho para a política e falo, poxa, seria tão fácil se todo mundo fizesse o que tem que fazer lá. Olha, você não precisa roubar, você tem um salário, você pode viver com aquilo que você tem, né? Pega o dinheiro, use com sabedoria, faça o benefício para a população. Esse dinheiro é nosso, está lá, reverta isso em benefícios. A gente seria uma potência, seria um país maravilhoso para viver. Eu tenho essa consciência.
Eu já fiz isso no orçamento em casa, já fiz isso no orçamento na empresa, já derrubei o meu orçamento em casa, já derrubei na empresa também. A gente sabe, já experimentou isso. Mas como é que você enfia isso lá, na cabeça deles, se eles não vão ouvir? Entendeu? Aí você chega para a população e fala, mas tá errado. Fala, não, tá certo. O que ele tá fazendo tá certo. Mas, cara, mas tá roubando. Não, mas é ele que tem que estar lá. Então você entende isso? Então, mas por que que você está nesse meio? Porque tem alguma coisa aí que nós ainda não entendemos. Quando eu gravo uma reflexão aqui para você, não, eu vou gravar porque eu vou mandar o conhecimento, porque eu sou o Jorge que estuda todo dia e fala e sabe. Não, negativo. Nada de ego inflado, porque tudo que eu falo aqui vem primeiro para mim, depois vai para vocês. Passa por mim e eu mando para vocês. Então eu faço parte do processo. Se eu tiver um ego inflado, imagina, sou eu. Prestem atenção que eu estou falando. Ó, é o ego inflado. Ou eu vou falar, vou falar assim mesmo, tudo bem. Ó, essas consciência aí, essas coisas assim e tal, é legal. Alienado, passa coisa assim sem. Eu já marquei, eu não sei lá, não sei, eu falei, eu não lembro. Alienado. Então nenhum dos dois tem um equilíbrio, não tem consciência daquilo. Então, gente, parece uma coisa difícil, parece uma coisa assim complicada, mas se você parar um pouquinho para refletir, você vai ver e você vai descobrir que você tem um ego inflado e que você também tem um ego alienado. A dica dessa reflexão aqui é para que você identifique isso não como erro, tá? Para de se cobrar, porque nós estamos num processo de aprendizado. Então, quando eu estou aprendendo, eu não erro. Você fez uma cagada. Não, eu tô, né? Você faz uma cagada quando você sabe que, 2 mais 2 são 4. Não tem nada nesse mundo que comprove que é outro número. E você vai lá e coloca 5. Aí você errou. Você tem consciência, você sabe daquilo e fez errado. Ali é um erro. Do contrário, você está aprendendo. Então não tem problema nenhum você colocar 5, 6, 7 e aí o professor está ali para te ensinar e comprovar para você. Então você pegar isso, entender, ter a humildade de olhar e falar, não, é realmente, aqui tem um ego alienado. Nessa situação eu tenho um ego inflado. Então você joga isso para a consciência. Como é que joga para a consciência? Experimenta isso. Poxa, eu estou tentando empurrar uma coisa para as pessoas que elas não estão prontas para fazer. Eu tenho conhecimento, eu sei que se ela fizesse isso na vida dela ia ser melhor, mas ela não tem condição de entender. Então eu baixo esse ego inflado, joguei isso para a consciência. Eu paro de ser alienado. Alienado é jogar pérolas aos porcos. Eu estou tentando pegar aquela criança de 12, 13 anos, querendo que ela faça uma prova da faculdade. Ela ainda não tem consciência para aquilo. Então deixa eu tirar esse meu ego um pouco inflado e ficar ali mais, baixa a bola um pouquinho, porque essa pessoa ainda não tem condições para fazer o que eu quero passar para ela. Mais tarde, daqui a alguns anos, talvez ela possa aprender isso. Então você dá uma baixadinha na bola, você gera essa consciência em você. Então você equilibra o teu ego inflado do teu ego alienado e usa essa força do ego para motivação, um motivo para aquela ação. Eu tenho condições de ir para o vestibular, então o que eu vou fazer? Não, eu sei tudo, inflou. Quem sou eu? Alienou. Então eu quero aquilo lá, eu vou focar naquilo, é aquele vestibular, o que que vai cair, o que que eu tenho que fazer e eu vou estudar em cima daquilo. Eu tenho equilíbrio. Mas eu sei que eu tenho condições, o inflado, o ego é isso. Eu tenho essa força, essa coisa bacana, não ter que inflar gigante lá em cima, mas eu vou com esse conhecimento que eu tenho condições para. Então o ego aí é importante. E você vai e você consegue sem a psiquez da cabeça, eu tenho o quê? Mas é só estudar, prestar atenção, fazer a coisa que eu tenho capacidade para. O ego está equilibrado. Então, pessoal, fica com essa reflexão para vocês. Observar esses dois tipos de ego na sua vida, tenha humildade para olhar, ver e localizar. Se você identificar isso e começar a jogar na consciência, eu tenho certeza que você transforma muita coisa na tua vida. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.